Olá, caríssimos. Nos últimos domingos, nós vimos que Jesus, no Evangelho, se dirigia aos anciãos do povo e aos chefes dos sacerdotes. Eu fiz um último vídeo que falava, sobre quem eram esses anciãos do povo, ainda que de modo resumido. Hoje eu queria falar sobre agora esses chefes dos sacerdotes e o clero, de um modo geral, ali no tempo de Jesus. Bem, no tempo de Jesus, Israel era uma teocracia, e o clero fazia parte, da nobreza. E a figura mais importante, o personagem mais importante, ali em Israel, era a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote também que, como não existia rei, na época de Jesus, porque o reinado, a monarquia foi extinta, quando foram para o exílio da Babilônia. Então, no tempo de Jesus, o sumo sacerdote era também aquela figura mais importante que representava o povo de Israel diante dos romanos. Muito bem. Então, o sumo sacerdote no clero, na aristocracia, do clero, a nobreza do clero, era a figura mais importante. Depois dele, a segunda, figura mais importante do sacerdote, depois do sumo sacerdote, era chamado comandante do templo. Esse comandante do templo, que já era um dos chefes dos sacerdotes, então ele exercia a função de fiscalizar, o culto, dos outros sacerdotes. Ele era responsável, também nas celebrações, nas cerimônias religiosas, estava sempre ali ao lado, do sumo sacerdote, assistia o sumo sacerdote nas celebrações, estava à direita, ali do sumo sacerdote. Na ausência do sumo sacerdote, era o comandante do templo que substituía o sumo sacerdote ali nas celebrações. Para que depois fosse escolhido um sumo sacerdote, ele teria que antes ter sido, um comandante do templo, e na maioria das vezes o comandante do templo também era escolhido dentre a família, do sumo sacerdote em vigor, na época. Então, esse comandante do templo tinha essa função, de fiscalizar o culto, mas também tinha a função também da guarda, ali do templo, da força policial. Então, foi também a mando de um comandante do templo, que os apóstolos, foram presos. Foi também a mando de um comandante do templo, que ele foi um deles, um dos comandantes do templo, que combinou com Judas a prisão de Jesus. Um desses comandantes do templo que ali não aceitou, também as 30 moedas de Judas, disse que não poderia ser colocada no tesouro do templo, porque era um dinheiro que pagou o preço de sangue. Esse foi um dos comandantes do templo também que deu ordem a Saulo para que perseguisse os cristãos. Então, na aristocracia, no clero, temos primeiro o sumo sacerdote, depois o comandante do templo, que já é um dos chefes de sacerdotes, e depois dele, depois do comandante do templo, vem outros dois tipos de chefes de sacerdotes, que vamos falando um pouco também aqui nessa sequência, Mas depois desses dois chefes de sacerdotes, outros, vem também os sacerdotes comuns, ou seja, paralelo a essa classe, a aristocracia do clero, vem também os sacerdotes comuns, que era a multidão de sacerdotes. E no tempo de Jesus, essa multidão de sacerdotes comuns, ela se dividia em 24 classes. Ou seja, cada classe dessa tinha um chefe de sacerdote. E essas 24 classes de sacerdotes, elas se dividiam alternadamente para cumprir, as funções, do culto em Jerusalém. Então, alternadamente, eles se organizavam para que cada classe dessa tinha a obrigação de uma semana estar em Jerusalém para oferecerem, os cultos para as celebrações devidas. E essas 24 classes, cada classe dessa depois se organizava
em um grupo de 4 a 9 famílias que alternadamente celebravam, né, também todos os dias, ofereciam, né, também ali todos os dias os seus cultos. Então vejam, essas classes sacerdotais, cada uma delas, tinham então o seu chefe de sacerdotes que eram responsáveis por regularizar, revezar esses sacerdotes que ofereciam, né, os cultos ali no templo de Jerusalém. Então, esses sacerdotes comuns que ofereciam, né, os cultos diariamente no templo, eles iam, as funções que eles exerciam, né, no templo lá em Jerusalém, se resumia a 2 semanas. Como era uma classe de 20, eram 24 classes sacerdotais, então essas 24 classes, cada classe, durante todo o ano, eram 2 semanas que ofereciam ou que trabalhavam para oficiar os seus cultos ali no Templo de Jerusalém. E de tal modo que esses sacerdotes comuns, né, na maioria das vezes, eles passavam de 10 a 11 meses em casa e só raramente exerciam, né, também o seu exercício sacerdotal. E por isso tinham também que exercer outros trabalhos manuais, alguns outros eram escribas, né, também porque a função também de sacerdote não exerciam durante todo o ano, né, mas quando iam para o templo, para Jerusalém, ofereciam somente ali durante todo o ano por duas semanas. Então, desses sacerdotes comuns, nós temos também, por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista. Ele foi também um dos sacerdotes comuns. Fazia parte também de uma dessas classes de sacerdotes. Por exemplo, quando nós lemos em Lucas, capítulo 1, dos versículos de 5 ao 10, quando do anúncio do nascimento de João Batista, nós vamos ver ali que Zacarias fazia parte também de uma classe sacerdotal. E era quando a sua classe sacerdotal estava em serviço que ele recebeu então o anúncio do anjo. Então diz assim o texto: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Então essa era a classe sacerdotal de Zacarias. Depois o versículo 8 vai dizer: ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, então, quando a sua classe sacerdotal estava exercendo as suas funções durante aquela semana e durante aquele dia, ou seja, Zacarias fazia parte também de uma classe, né, sacerdotal, de uma dessas 24 classes e de uma dessas famílias que exerciam também a sua função ali no templo. Outra coisa interessante também desses chefes de sacerdotes é que eles eram responsáveis, né, também para realizar as cerimônias de purificação dos leprosos. Primeiro eram sacerdotes comuns nas suas determinadas regiões, né? Se tinha algum leproso, os leprosos tinham que ir a esses sacerdotes comuns, como no caso Zacarias, o sacerdote comum verificava se ele estava puro da sua lepra, e se ele verificasse que estava puro, depois ele enviava para Jerusalém, para o templo, para que o chefe dos sacerdotes realizasse a cerimônia, e assim o leproso fosse com aquela cerimônia declarado verdadeiramente puro. Era também esse chefe de sacerdote que realizava a cerimônia para a purificação, né, também de uma mulher que deu à luz recentemente. Então, por exemplo, foi um desses chefes de sacerdotes, foi a um deles que Maria ofereceu, né, o seu sacrifício pela sua purificação. Bom, então espero que, de certo modo, tenha ajudado também a compreender um pouco melhor, né, essa estrutura, né, também do clero ali no tempo de Jesus. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo compreendendo um pouco, né, da Bíblia, da palavra de Deus, do mundo também ali, do ambiente bíblico. Deus abençoe a todos.